Pessoal, Carol por aqui. No conteúdo de hoje a gente vai falar sobre o Framework Rapid. É mais uma ferramenta para sua caixinha de ferramentas, e esse framework aqui, ele é uma abordagem que nos ajuda na governança. E principalmente ele vai ajudar na tomada de decisão em grupo, tá? Esse framework ele define papéis e responsabilidades que a gente consegue trazer pessoas a bordo para que ajude na tomada de decisão. A gente entende que as pessoas de produto, na hora ali de, será que vale a pena subir essa funcionalidade? Essa funcionalidade vai ser feita, vai ter esse trade-off. A pessoa de produto, dependendo do nível de senioridade, às vezes ela não vai ter como tomar essa decisão de uma forma majoritária. Então precisa trazer outras pessoas a bordo. E aí essas pessoas a bordo, elas precisam minimamente entender o que elas vão fazer ali, entender o contexto e ajudar na tomada de decisão. E aí a gente consegue ter uma visão de a tomada de decisão, ela se torna mais eficaz e mais eficiente. A gente envolve mais pessoas para deixar explícito o que a gente está buscando com essa tomada de decisão. Um ponto de atenção aqui, tá? É mais um framework para você ter, caso você precise. Não quer dizer que tudo que você vai fazer de tomada de decisão, você vai sacar lá da sua bolsa de ferramentas o framework Rapid. Não, quer dizer que você tem que ter ali na sua bagagem e saber, será que esse é o momento que eu preciso envolver o stakeholder, que eu preciso envolver um arquiteto, que eu preciso envolver dados? Então, assim, você como pessoa de produto, você tem que aumentar as suas ferramentas para que você, dentro de um determinado contexto, você possa ver qual é a melhor para ser adequada ali, tá? E aí, o que é o Rapid, né? Rapid, sei lá. Desculpa, gente, tô com a voz estranha porque eu tô com uma sinusite aqui, mas vamos lá. Ele é um acrônimo. O que é um acrônimo? É uma forma onde eu trago aqui o R. Ele traz pra gente o que significa de recomendado, que é o recommend. O A, ele representa pra gente o agree, quem vai concordar com a decisão. O R de recommend é quem recomenda a decisão, tá? Eu vou explicar melhor cada um deles. O A é de quem concorda com a decisão. O P é de quem performa, tá? Quem executa a decisão. O I é de quem dá o input, quem fornece informações para essa decisão. E D vai ser quem vai decidir, decide. É quem tem a decisão final, tá? Então aqui é um acrônimo para a gente conseguir identificar o que significa esse Rapid, tá? Vamos ali pegar aqui agora explicando um pouquinho mais de cada um deles. Então, o R vai ser a pessoa que vai recomendar. Ela é responsável por indicar com base em dados, com base em análises. Isso é muito importante, tá? Não é o achismo, não é levantei o dedo, eu acho que. Então aqui, geralmente, a gente vai trazer alguém que está muito por dentro. Pode ser pessoa de produto, pode ser uma pessoa de dados. É alguém que está sabendo muito do que está acontecendo com base nas informações, então preciso ter dados e análises executadas. Vai ser a pessoa que vai apresentar o que a gente vai querer tomar decisão em conjunto. O agree vai ser quem concorda com a decisão. Então você vai chamar alguém que vai ser a pessoa que vai te ajudar no momento de concordância. Essa pessoa, ela pode não estar ali diretamente envolvida com a recomendação, mas concorda com essa recomendação, tá? Então, não necessariamente ela tá ali envolvida com a pessoa, imaginando-se que o R for o PM, essa pessoa aqui não necessariamente vai estar aqui no grupo, etc., mas ela concorda. Ela veio aqui para te dar um voto, para falar assim, olha, eu concordo com que a recomendação está sendo dada, tá? O P é de perform, é quem executa, quem está performando. Essa pessoa aqui,
ela vai fazer o quê? Ela é responsável por implementar a decisão, para colocar em prática. Então, esse aqui vai implementar. O que quer dizer isso, que ele é responsável por implementar? Aqui pode ser, por exemplo, o tech lead, alguém representando o time de desenvolvimento. Se eu estou falando de uma decisão de design, se a gente vai optar seguir por uma solução de usabilidade ou outra, quem vai aplicar isso vai ser o Product Designer. Então, aqui, esse papel é quem vai executar a decisão que for tomada. O I, que é o Input, é quem fornece informações para a decisão, tá? E fornecer informações é reforço dos dados. Reforço com informações que ajudem a tomada de decisão. A Carol é a mesma pessoa? Podem ser pessoas diferentes. Eu posso ter aqui o PM trazendo uma visão, a pessoa de produto trazendo uma visão do porquê ele recomenda a solução, trazendo a visão dele de produto em relação às análises, as informações do porquê vale. E aqui com o input, eu tenho uma pessoa de dados que vai corroborar, que vai falar assim, olha, realmente, a gente fez um teste AB, o ideal é aquele caminho, por isso, tá? E D, essa pessoa que vai estar aqui é quem toma a decisão final. Então, toma a decisão final. É o bater o martelo. Bate o martelo. Com base em quê? Com base em tudo que ele ouviu. Essa pessoa que é a autoridade final, que ela vai aprovar ou vai reprovar a recomendação. Então, essa pessoa, ela aprova ou reprova a recomendação. Ah, essa pessoa que tem que ser o diretor? Não. Mas é a pessoa que vai assumir a responsabilidade pela decisão. Então, essa pessoa aqui geralmente é um perfil mais sênior, é um perfil que está envolvido muito com o negócio, é um perfil que vai ver a aplicação direta. Então, aqui, essa pessoa, ela assume a responsabilidade. Com base em tudo que ela ouviu da pessoa de dados, da pessoa que vai executar, da pessoa que veio aqui dar o pitaco e falar, cara, eu concordo com a pessoa que está recomendando, ok? Isso é para você fazer e trazer o famoso, isso aqui é tudo para você ter sócios. Mas preste atenção, não é ter sócios no sentido de, você é meu sócio, você botou 50%. Não, ter sócios é dizer que pessoas estão comprando a briga com você. Então, as pessoas estão no mesmo barco. Quando você divide a tomada de decisão, você divide os ônus e os bônus. Você está dividindo os pontos positivos, os pontos negativos daquela tomada de decisão. Mesmo que essa pessoa aqui seja a pessoa que vai decidir, que vai bater o martelo, ela está decidindo algo que foi colegiado, algo que foi consensado entre os outros. Beleza? Vamos fazer um exemplo? Então, vamos pegar aqui um exemplo de aplicação. Exemplo. Vamos pegar uma situação aqui, tá? O que a gente quer fazer? Vamos pensar que a gente tem um aplicativo. Então, aqui a gente tem um app, tá? E a nossa necessidade é... o time ali de dev tá considerando, tá pensando em ter uma importante mudança na interface. Então, no app, a gente vai fazer uma mudança na interface. Mudança brusca, né? Não é aquela trocou o botão de lugar, mudou a cor do botão. Não. É uma mudança no aplicativo, tá? Então, a gente vai fazer uma mudança de quê? De interface. A intenção, porque a interface eu tô trazendo a parte de usabilidade, tá? Então, aqui a tomada de decisão é: vamos ou não vamos mudar a interface. Essa é a nossa decisão que a gente tem que tomar. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai trazer aqui o R, que vai ser quem vai recomendar. Então, quem está recomendando nisso aqui? Quem está recomendando é o PM. Essa pessoa aqui botou o chapéu, é o PM, o Product Manager. Ele recomenda a decisão. Então, falou, pô, é legal a gente fazer uma mudança na interface. A gente realizou aqui, ó, então realizamos
pesquisas com usuários. Então, realizamos pesquisas com usuários. A gente pegou feedback dos usuários atuais. A gente veio aqui e fez uma análise, um teste de usabilidade. Então, aqui a gente coleta de insumos que fazem o quê? Que reforçam a recomendação de fazermos a mudança na interface. Beleza? E aí a gente vai para o A, que é a pessoa que vai concordar, é o agree. Então eu vou concordar. Quem vai concordar aqui? Quem vai concordar nessa pessoa pode ser o Product Designer, ou pode ser o UX ou UI, sim, enfim, quem tá ali, tá? Ele vai concordar e ele aqui concorda com a recomendação. Essa pessoa aqui é a pessoa que vai trazer um respaldo. Ele fala, cara, realmente eu como pessoa de design, a gente precisa fazer uma melhoria na interface. Okay? Ele traz o apoio. Ele traz um apoio para corroborar. Agora, a gente tem que olhar quem vai ser a pessoa do P, que vai trazer a performance. Então, quem vai executar? Quem vai executar aqui é o time de dev. Aqui, eu posso botar aqui que eu trouxe um tech lead representa o time de dev. Então, essa pessoa aqui que está representando da equipe de desenvolvimento, eu tenho tanto dev, eu tenho tanto QA, né? Ele vai ser responsável por implementar a recomendação, que é a mudança de interface, tá? De acordo com o que o Product Designer e o PM definiram. Então, ele é que vai colocar a mão na massa. Coloca a mão na massa. Quem vai ser a pessoa que vai dar o input? O input aqui, a gente pode trazer o input, então, que vai fazer aqui, que vai input, a gente pode trazer aqui a parte de input como a parte de dados. Trazemos aqui um analista de dados. Ele vai vir aqui e falar, olha, a gente tem pesquisa de mercado. Todo esse feedback que a gente recebeu de pesquisa de mercado, tempo de uso da interface atual. Então, ele traz dados que ajudem a reforçar a recomendação. E aí, aqui, a gente vai chamar a pessoa que vai decidir. Essa pessoa, vendo tudo o que aconteceu, aqui pode ser, por exemplo, aqui vai ajudar na decisão. Nossa, Carol, que bagunça isso aqui. Decisão. Aqui dessa decisão pode ser, por exemplo, um GPM, pode ser um diretor, se o PM for o gerente, etc. Ou head, etc. Então, é a pessoa, tá, que vai aprovar ou não a recomendação de tudo que foi feito. Então, ele vai ver com os dados que foram trazidos pelo PM, ele vai ver com a visão da pessoa de design, ele vai ver a complexidade que o time de desenvolvimento traz sobre a implementação, e ele vai ouvir muitos dados que o time trouxeram em relação a pesquisas, etc., o que os usuários estão sentindo. E aí ele vai aprovar ou não. Ele vai assumir a responsabilidade, tá, para realizar essa mudança. Beleza? E aí, um ponto aqui, tá, pra gente finalizar. Esse framework, ele ajuda que todos esses envolvidos aqui, eles entendam seus papéis e responsabilidades. Lembra que a gente falou lá de papéis e responsabilidades? Cada um sabe o que tem que fazer. Aí a gente garante com isso que a tomada de decisão seja feita com base em dados, em informações e seja feita de forma eficaz. Porém, Carol, parece muito longo isso, né? Pra gente implementar no dia a dia. Exato, esse aí é o ponto que eu vou trazer aqui de dor, tá? Então, eu vou trazer aqui alguns pontos
negativos desse frame. Pontos positivos, a gente já sabe que a gente tem um ponto positivo ali de conseguir implementar isso, uma decisão colaborativa, tá? Vamos lá, pessoal. Para fechar aqui o vídeo, quais são os pontos negativos desse framework? Complexidade. Um primeiro aqui que a gente tem é a complexidade. Ele é complexo. Por que é complexo? Gente, a gente precisa trazer um monte de pessoas para ajudar na tomada de decisão. Então, se eu tô falando de uma startup, cara, isso é inviável. Se eu tô falando de uma empresa grande, onde eu tenho ainda lá uma hierarquização muito alta, beleza, eu vou ter que envolver muitas pessoas, mas eu torno isso uma complexidade que às vezes é contraproducente. Às vezes a decisão é tão pequena que não vale isso. Então, o ponto aqui é identificar, tá? Então, identificar se a demanda ela é crítica para ser tomada a decisão. Se ela é crítica para ser aplicado o framework Rapid, tá? Porque se ela for uma demanda simples, gente, cara, vamos lá, vamos ter bom senso e vamos fazer de outras formas. Mas se ela for uma demanda complexa e crítica, aí talvez a gente precisa trazer sócios. Um outro ponto aqui de dor desse framework, tempo e atraso, tá? Então a gente tem aqui tempo e eventuais atrasos. Por que, Carol, atrasos? Você viu que eu ia meter um atraso aqui com Z, né? Ai, Jesus. Por que atraso, Carol? Porque a gente tá falando que eu preciso ter muito mais pessoas envolvidas. Eu tenho várias etapas, eu tenho várias pessoas. O tempo de cada uma tomar decisão é diferente. Eu não necessariamente vou ter todas no mesmo momento tomando decisão. Então isso aumenta o tempo da tomada de decisão. O outro a gente tem é a rigidez. E rigidez, porque a gente fala que a agilidade, ela é para ser rápida. E aí eu falo que esse framework ele é o mais antagônico que tem, porque ele não é rápido. Ele é lento. Tem casos que vão precisar ser aplicados. Então cabe a você ter bom senso para que isso seja aplicado, ok? Então rigidez no processo, porque a gente acaba sendo inflexível, tá? E aí, né, a gente acaba tendo outro aqui, que é o conflito. Conflito de papéis. Por que, Carol, esse conflito de papéis? Porque a gente acaba, se não tiver claro, transparente, óbvio, quem vai fazer cada função aqui, quem é responsável pelo R, pelo A, pelo P, a gente pode ter, por exemplo, aqui, o responsável do R e do A se confundindo, tá bom? E aí, trazendo aqui um outro ponto negativo, falta de envolvimento. Então, aqui eu posso ter a falta de envolvimento. Falta de envolvimento porque eu estou trazendo, às vezes, pessoas de fora do time. Então, eu posso ter uma resistência por parte das pessoas que não entendem ali o papel que o Rapid traz. E eles falam, cara, não faz sentido, por quê? Quero entender mais, etc. Então, você começa a conter ainda o conflito de papéis, aumentar o tempo e você vai ter ali uma falta de envolvimento. E a gente tem mais dois aqui, que é a exclusão de perspectivas. Então, se esse processo, né, não tiver muito bem desenhado, gerenciado, algumas perspectivas podem ser excluídas na tomada de decisão, deixando enviesado, tá? Então aqui a gente chama de exclusão de perspectivas. Opa! Perspectivas. E por último, não menos importante, custo desse negócio. E aí eu faço custo de tempo, que a gente já colocou ali, e custo mesmo, precisa ter um monte de gente tomando conta ali para decidir. Para mitigar esses pontos negativos, a gente tem que pensar qual demanda, qual tomada de decisão vai ser aplicada aqui no Rapid, né? Para que a gente consiga dizer, nem todas as decisões precisam entrar nesse framework, mas as que precisarem, elas precisam justificar muito bem o gasto de tempo que a gente vai ter da tomada de decisão, etc. Tá? E a comunicação e explicar o que faz esse framework é importante a pessoa de produto que for aplicar. Porque não necessariamente quem vai tomar a decisão ou quem está sendo chamado aqui para fazer o input, ela entende, sabe o que está sendo feito nesse framework. Beleza?
É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouco longo, mas é um framework que, assim, vale muito a pena vocês entenderem e, dependendo da complexidade da demanda que vocês precisam trazer sócios a bordo, vale aplicar. Para coisas do dia a dia, demandas assim, eu não recomendo, justamente por ele engessar, por ele tomar tempo, por ele gerar uma complexidade que não é necessária. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.